Fala, Galvão, como vai, cara? Boa noite, tudo bem? Fala, seu Anderson, boa noite, tudo ótimo. E com você, cara? Cara, tudo certo. Estamos aqui mais uma vez, hein? Quem diria? Quem Com diria? frio, hein? E com frio. Com Cara, frio. fazer as coisas com frio é muito mais difícil, não é não? Certeza, certeza. Algumas é até mais gostoso, mas é É mais difícil. gostoso. Pessoal, eu estou em São Paulo, o Galvão está em Porto Alegre. E eu falei assim: olha, aqui tá fazendo 15 graus, tá 11, 12 graus, um frio absurdo. Mas já para sacanear o Galvão, porque lá em Porto Alegre essa manhã deu 0 grau, né? 1 grau, né? Bem frio. Deu, acho que 3, foi 2, 3 graus, né? Um frio de Rangueá Cusco, né? Renguear Cusco. Rengueá Cusco. O que que é Rengueá Cusco? Explica aí, porque não é todo mundo que sabe. Ó, um frio de Rengueá Cusco. Explique isso. Olha, eu não sou o mais Eu sei, eu sei, versado, eu sei, eu sei, eu sei. eu não sou o mais versado nos dialetos gaúchos, mas se eu não me engano, É, é, renguear vem de rengo, rengo é manco, né? Então É, isso mesmo. tá tão frio que o Cusco. Ah, e Cusco é cachorro, né? Então tá tão frio que o cachorro chega a dar uma mancada assim de tentar andar. Tá tão frio que o cachorro tá manco. Muito bom. Pessoal, para quem não conhece a gente, eu sou o Anderson, né? Esse é o Galvão. Nós somos os organizadores de 3 eventos aí para o segundo semestre. Todos eles estão aqui, ó, no descritivo desse vídeo. Entra lá no descritivo e dá uma lida. É a SoulDevCon, a Confloss e a PHP Conference. A SoulDevCon é daqui a 30 dias, mais ou menos, de 4 a 9 de agosto. 30 dias. De 4 a 30 9 de dias. agosto é a SoulDevCon. Mas vamos falar de Python, JavaScript e PHP. A Confloss são 15 dias depois da SoulDevCon, de 18 a 23 de agosto. Confloss tem um monte de coisa de software livre lá, de tecnologia open source. Os eventos estão todos prontíssimos, é só você entrar lá, fazer a sua inscrição. Você já conhece todos os palestrantes, todos os cursos, todas as palestras. Deu um trabalho danado, pessoal, um baita evento. Entra lá, se você não quiser participar, compartilha os eventos com a sua rede de contatos, avisa aí para os seus amigos. Esses 2 eventos são 100% online. E tem o terceiro evento, que é a PHP Conference. Esse está longe ainda, vai ser só em dezembro, na primeira semana de dezembro. Esse a gente ainda está trabalhando para ele. Ou seja, se você tem interesse em ministrar uma palestra, manda lá a proposta de palestra para a gente, é o que a gente chama de Call for Papers, é a chamada de trabalho. Isso já está funcionando já. Entra lá, conhece a PHP Conference, que é um evento que está indo para o 20º ano. São 20 anos de PHP Conference, 30 anos de PHP, a linguagem, e 20 anos de evento. Nós só falhamos um ano por causa da pandemia, né, Galvão? Isso aí. Então a gente vai comemorar 22 vezes. 20 anos esse ano e 20ª edição ano que vem. É isso aí. E esse evento, esse nosso canal aqui, que é Confloss, é o canal, né, das conferências Floss. Tudo que a gente promove, a gente coloca aqui no YouTube. A gente tinha um monte de canal no YouTube e decidimos deixar só a Confloss no ar. E estamos trabalhando aí para conseguir mais seguidores, conseguir compartilhar mais o nosso trabalho e divulgar melhor aí o nosso trabalho e fortalecer aí as comunidades de tecnologia open source. Hoje, pessoal, nós vamos entrevistar aqui um dos palestrantes que ele está mais presente nos eventos do que a gente mesmo, né? Não é isso, o, de tamanha assiduidade. Ele palestra em todos os eventos, ele está lá em todos os eventos, tanto na PHP Conference quanto na Confloss, e esse ano na SoulDevCon também, que é a primeira edição do evento. E a linguagem que ele sempre está abordando é a linguagem PHP. Bom, eu vou convidá-lo, ele já está aqui escutando a gente. O nome dele é Flávio Lisboa, Flávio Gomes da Silva Lisboa, que já é doutor, não é isso, Galvão? Isso aí. Vamos Pô, Flávio, colocar aqui o Flávio com a gente para ele explicar o que é ser doutor nessa área dele. Cadê o isso. Flávio? Tá aqui. Fala, Flávio, como vai? Opa, tudo bom? Fala, Flávio. Saudações. Saudações, saudações. Vamos lá. Explica aí pra gente aí. Agora você é doutor, não é isso? Isso, sou doutor em estudos sociais da ciência e tecnologia.
O Flávio, essa parte de trabalhar com ciência com ciência, perdão, com sociedade e tecnologia, isso tem alguma relação com o seu trabalho com o SERPRO? Foi aí que as coisas realmente convergiram ou você já tinha um interesse social antes de trabalhar com o SERPRO? Foi uma convergência de fatores, né? Na verdade, assim, eu tenho... as pessoas elas gostam de colocar só aquilo que deu certo no seu currículo, né? Mas o meu, vocês podem conferir meu currículo lá que tem também o que deu errado. Né? Honesto. Eu comecei a fazer uma licenciatura em física e eu parei. Eu parei porque, na época, eu tinha que decidir entre eu estudar e a minha esposa estudar. Como eu já tinha graduação, aí eu abandonei o curso ali. Mas quando eu fiz a licenciatura em física, foi um curso muito bom, assim, e eu tive uma disciplina chamada História da Ciência, né? Em que a gente estudava como que a ciência era produzida, né? Porque a maioria das vezes, assim, a história da ciência as pessoas conhecem como uma curiosidade, né? Você, vou descobrir alguma coisa interessante sobre um cientista, isso a pessoa acha que é a história da ciência, mas não, é um negócio mais profundo. Entender como que ela funciona, como as comunidades científicas funcionam, como que a ciência é produzida, como é que desmistificar alguns mitos com relação à ciência, né? Porque a ciência ela não é a dona da verdade, na verdade é um pouco mais humilde que isso aí. A ciência ela conhece muito bem uma parte, né, das coisas. Ela tem um método para poder descobrir, né, mas ela não sabe tudo, não tem resposta para tudo. Uhum. E assim, como eu tinha também um grande interesse sobre história, né? Eu sempre gostei de história. E eu sempre fui um cara incomodado, porque eu queria saber mais de onde essas coisas vêm. Como é que, tipo assim, o cara pegou de manhã cedo, sei lá, o Carnot, né, que foi um físico que estudou a termodinâmica, ele acordou de manhã cedo um dia e falou: vou criar uma fórmula. Né? Essas coisas me perturbavam na escola. Eu falei, de onde saem essas fórmulas? Né? Como é que a pessoa. Como chegaram nisso? Né? E a escola foi assim: não, cala a boca, é só você aprender a usar isso e pronto. Não fica discutindo. Né? É interessante que a gente vive uma contradição no ensino de ciências, porque a ciência devia ser questionadora. Né? A aula de matemática, física, química devia ser uma aula em que você pudesse perguntar, questionar, ter dúvida. Mas não, você cala a boca e aceita o que te dizem ali e vai em frente, porque é um ensino voltado para vestibular. Você tem que responder as questões do vestibular. É isso que, na verdade, é o que interessa. Isso aí me incomodava. Eu queria realmente me aprofundar nessa questão aí. Aí acabei assim, eu mudei para Curitiba, né? Foi um evento assim de oportunidade. Surgiu a oportunidade para Curitiba, eu fui. Aí lá eu descobri que a UTFPR lá tinha um curso de pós-graduação em tecnologia e sociedade, que é dessa área que estudava, né, como a ciência e a tecnologia funcionavam, né? Uhum. Aí, assim, foi difícil de entrar lá pra caramba, eu insisti e aí consegui entrar. O processo seletivo lá é bem rigoroso, essa parte. Porque é um dos dois melhores cursos da universidade. Né? A UTFPR tem 2 cursos nota 5, né? E esse é um deles. Aí eu peguei, fiz o mestrado. Aí na época eu estava já envolvido com software livre, né? Eu comecei a pesquisar, eu fiz uma pesquisa, né, no mestrado, sobre produção de software livre na empresa que eu trabalho, Serpro, né? E aí acabei descobrindo muita coisa assim sobre o software livre no Brasil, né, no estado, até que saiu o livro que eu vou lançar oficialmente na Confloss, a partir disso Legal. aí, que é a Ascensão e Queda do Software Livre no Estado brasileiro. Né? Aí eu, assim, como eu demorei para conseguir entrar no mestrado, né, foi uma luta aí, eu falei, agora, meu amigo, eu tenho que, assim, não dá para parar, agora é até o fim. Aí, quando está acabando o mestrado, já cheguei com uma proposta de tese já, e aí a minha orientadora aceitou e a gente foi em frente. Aí no caso, eu mudei, a minha tese já foi sobre os jovens aprendizes, porque eu no SERPRO, durante algum tempo, eu fui monitor de jovens aprendizes, eu fiquei também, eu sou um cara assim muito incomodado com as coisas, né? Acho que
Eu incomodo, acho que algumas pessoas por isso, porque eu fico incomodado. Se eu ficasse quieto, né? Eu ficar quieto, não falar nada, mas não, eu sou aquele que perturba, faz umas questões assim, por que está acontecendo isso, né? Algumas pessoas às vezes não gostam, né? Porque é para você ficar quieto e não discutir, né? Para deixar as coisas como elas estão. E aí eu ficava incomodado com os aprendizes, porque eu falei, pô, esses, né, moços, rapazes estão aqui numa empresa de TI, né? E é uma empresa gigante, com um monte de oportunidade, cheia de coisa para aprender, fica tirando xerox, né? Ficar fazendo planilhas bobas aqui não é nem do Excel, do LibreCalc, que usava o software livre. Aí eu falei, não, isso não está errado. Aí peguei e falei, não, vou ensinar esse povo aqui a desenvolver, né? Que é a coisa mais legal que eu acho, assim, a TI. Essa oportunidade que a gente tem de criar coisas, né? De você ser, tipo assim, um deus nesse pequeno universo aí da TI, né? Não tem muito lugar que você pode criar coisas, assim, com o potencial que você tem na programação. Aí eu falei, não, vocês vão, aqui comigo vocês vão aprender de verdade. Aí peguei e comecei um projeto pessoal ali, só com os meus aprendizes, e foi bem gratificante, porque eu peguei lá um pessoal que nem sabia o que se tratava a área, saiu da empresa, aí começou a trabalhar, aí deu continuidade, fez faculdade, conseguiu, né? E depois veio voltar para agradecer. Eu falei, caramba, né? Achei muito legal isso. Eu falei, e dá para sistematizar isso. Dá para sistematizar, fazer disso um programa. Aí eu peguei e fiz uma proposta de alteração do programa de aprendizagem, que pode ser replicado, na verdade, de outras empresas também, porque tem outras empresas, porque assim, o aprendiz as empresas têm porque é lei, né? E aqui, como toda lei, né, a pessoa ela pega assim, eu preciso cumprir a lei, então eu vou fazer o mínimo possível, né? Porque eu estou sendo obrigado, né? Aí ela às vezes não enxerga assim o potencial daquilo que tem no que ela está fazendo, né? É só mais uma coisa que eu tenho que fazer, obrigado aqui, né? E aí não enxerga os aspectos sociais, as implicações que aquilo tem. Aí então consegui. Aí nessa tese, né, eu acabei estudando a questão da automação, da robotização, aquilo que está acontecendo hoje, o pessoal está. Antes sempre teve medo das máquinas tomarem o lugar do homem, né? Desde a Revolução Industrial. Só muda o tipo de máquina, né? Agora são as IA generativas, né? E isso é fato, né? Assim, na verdade, assim, uma coisa que um professor meu, que eu tenho que falar o nome dele aqui, porque esse professor é muito... eu não gosto de falar palavrão, porque a minha mãe falou que não dá para não falar, né? Mas esse cara é muito F, tá? Então, professor Augusto, professor Geraldo Augusto, lá do TFPR, ele me explicou um negócio que é bastante simples, que eu não tinha percebido, assim. A máquina não substitui o homem. Nunca substituiu, né? O que a máquina faz é tornar um homem, né, ou um ser humano, mais produtivo. E aí, esse ser humano é que substitui os outros. Né? Sim, perfeito. A máquina nunca vai substituir o homem. Né? Perfeito. O que ela faz, na verdade, é reduzir a necessidade de pessoas que trabalham. Né? E aí também tem outras coisas incômodas, isso aí que eu acabei estudando, que foi a questão do Domênico de Masi, o ócio criativo, porque o Domênico tem uma visão utópica de que, com a tecnologia que a gente tem hoje, né, a gente poderia trabalhar menos. Mas tá uma coisa estranha. A gente está trabalhando cada vez mais. Né? Você tem um monte de tecnologias disponíveis e parece que tem cada vez menos tempo. Né? E é uma contradição. Então, essa foi a minha aventura aí de mestrado e doutorado, né? E agora Muito eu sou bom. o Dr. Flávio, eu entrei na galeria dos supervilões, junto com o Dr. Octopus, o Dr. Destino. Muito bom. Pessoal, o Flávio, de novo, leia o descritivo. Aqui no descritivo você consegue todas as informações sobre o Flávio. LinkedIn, o Instagram dele. Mas o Flávio é autor de vários livros. Hoje nós vamos falar de um deles. Mas antes de entrar nesse livro que a gente vai falar, o que a gente vai falar é programação web avançada com PHP, né? Então, Flávio, mas fala um pouco, quantos livros você... esse mesmo. Quantos livros você já escreveu, Flávio? Para as pessoas terem uma ideia. Quantos livros? Só de programação, não precisa falar dos livros de ficção científica. Deixa para falar no final. Tá. Deixa para falar no final desses aí. O Flávio vai ter que pesquisar, ó, cara. É tanto livro. Eu tenho que pesquisar aqui realmente, porque Ele está indo da Biblioteca Nacional agora. Para pegar o catálogo lá.
Na verdade, aqui, eu estou até olhando meus livros aqui. Tem alguns livros que não estão mais disponíveis, né? Porque já estão obsoletos aí. Mas eu escrevi do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e agora 10, 11. São 11 livros técnicos que eu escrevi. Cacete. Bacana demais, cara. Cara, Bacana parabéns, parabéns. demais. E árvore, você plantou alguma árvore? Eu plantei uma mangueira no Jardim do Serpro, em São Paulo, depois que a minha filha nasceu. Né? Então já Já tem completei filho, minha vida já. tá tudo Já plantei certo, tá uma tudo árvore, tive certo. uma filha e escrevi vários livros. Pessoal, segue o Flávio nas redes sociais, segue o Flávio nas redes sociais, porque o cara tem muito a ensinar. Galvão, com você. Cara, eu tenho uma proximidade muito grande com o Flávio, porque eu acredito que a gente pense de uma maneira muito similar. Então, essa proximidade ela é muito natural. E uma das coisas que eu gosto, que eu gosto de acompanhar o Flávio nas redes sociais, e eu acho que todo mundo deveria acompanhar, é justamente essa proximidade entre tecnologia e ciência, que seria uma coisa um pouco óbvia, né, Flávio? Porque os dois campos são, obviamente, ah, ah, próximos, né? Realmente relacionados. Então, eu acho muito legal, cara, que na sua timeline você posta sobre filosofia, você posta sobre ciência. Teve uma época que você estava postando sobre filósofos gregos, né? Se eu não me Isso. engano. Tá? Então, eu acho muito legal, cara, essa parte toda sobre tecnologia e ciência. Tá? É, Cara, de novo, você tem tantos livros, e eu tenho a sorte até de ter um dos livros do Flávio autografado pessoalmente. Então, para mim, é uma das minhas posses mais preciosas. Tá? E, Flávio, fala um pouquinho desse seu livro novo, cara, porque é muito interessante, porque muita gente pode olhar para o título e achar que é um assunto que já foi falado, né? Tá? Conta para nós um pouquinho sobre o que o livro aborda e qual é o diferencial do seu livro em relação ao que já existe no nosso mercado. Certo. Bem, quando assim, uma coisa que eu vejo assim em PHP, né? PHP, apesar de tanto tempo já ter passado, tanta coisa ter evoluído, inclusive tá uma versão nova saindo com mais facilidades para programar, né? Parece que ainda tem paira um certo fantasma, né, de preconceito com PHP, né? Tipo, o PHP morreu. Nossa, o PHP morreu tantas vezes que né, já virou Walking Dead já, né? Agora, sim, eu acho que assim, ainda é preciso muita divulgação sobre o potencial do PHP. Na verdade, como muitas coisas, né, há desconhecimento, né, sobre o que ele pode fazer. Né? A documentação é imensa, né, tem um monte de extensões lá que as pessoas nem sabem que existem, né, no PHP. Por isso que depois eu vou dar uma palestra lá. Quer dizer, é por isso que eu inventei, por exemplo, a palestra dos algoritmos genéticos. Né? Ela foi mais para mostrar assim, olha, o PHP pode fazer nessas coisas que você acha que não pode. Né? E essas coisas, na verdade, não são tão extraordinárias quanto você pensa. Né? Com meus alunos, né, eu estou agora dando uma disciplina de técnica de programação e algoritmos, né, e eu estou com a oportunidade agora de fazer uma abordagem que eu chamo de programação comparada. Né? Porque geralmente a pessoa, quando vai dar uma disciplina de programação, né, assim, ela escolhe uma linguagem. Né? Aí como estou numa fase bastante agressiva, né, educativamente falando, eu peguei e falei, não, a gente vai aprender mais de uma linguagem aqui. Porque vocês não vão se tornar especialistas de linguagem, vocês vão se tornar programadores. Então, vou ensinar vocês a pensarem, a desacoplar a mente de vocês da linguagem. Senão vocês vão pegar e achar que, não, eu vou aprender essa linguagem e as coisas funcionam assim porque essa linguagem ela faz desse jeito. Né? Então, eu estou usando C, né, que é fundamental, e PHP, e comparando, né, as duas linguagens, mostrando para eles, olha só, no C é assim, no PHP é assim, né, e assim, ó, o C lida com a memória desse jeito, o PHP já abstrai e tal, né, e é interessante que, ao comparar o C e o PHP, né, você vê o poder que o PHP dá para o programador, né, esse poder de síntese,
né, de você poder escrever pouco e ser bastante produtivo. Eu até acho que isso acaba jogando contra o PHP, porque se você ficar contando linha de código, né, ele vai estar em desvantagem, porque ele vai escrever menos, né? Tem linguagem aí que cada vez que você mexe no programa, ela multiplica em 1000, né, as linhas de código, né? Aí, assim, mas eu acho que tem um grande legado do PHP de código desorganizado, né? Porque isso também é outra coisa acho que acabou funcionando contra o PHP, né? Ele entrega uma linguagem fácil de ser aprendida, que você rapidamente faz alguma coisa funcionar, né? Aí o que acontece? É muita gente que não é programador, faz coisas funcionarem em PHP, né? Pega um código, e agora, tipo assim, né? Você manda o ChatGPT, ó, gera um código aí para mim, ele gera um código, você bota ali e funciona, né? Aí começam os problemas, né? Porque não é só funcionar, tem que funcionar direito, né? Falta arquitetura de software, né? Então, assim, programação, né? Não é só pegar um código ali e jogar de qualquer jeito, né? É uma atividade que lida muito com controle de complexidade, porque fazer é só o primeiro problema, né? Depois o negócio é manter aquilo funcionando e fazer aquilo crescer, né? Então eu já peguei assim, eu já fiz várias auditorias de código, né? E peguei muito código em PHP que, meu Deus do céu, assim, eram obras de arte abstrata, eu acho, sabe? Então teve cara assim que eu peguei uma aplicação que assim me disseram que era orientado a objeto. Aí eu comecei a lá abrir o código e cadê as classes? Não tem um arquivo que tem lá um class, não tem interface, não tem nada de classe. Que raio de orientação a objeto? Aí depois de estudando como que a aplicação funcionava, eu descobri que o cara, acho que não sabia orientação a objeto, deve ter lido em algum lugar alguma coisa, ele entendeu aquilo de maneira torta, a aplicação, em tempo de execução, saía catando arquivos, juntava num bloco, e aí aquilo funcionava como se fosse uma classe. Ele acabou recriando um negócio que existia, e acabou recriando ainda ruim, né? Aí, assim, é um negócio assustador, porque às vezes assim, tem um carinha lá que não é da área de TI, mas ele acidentalmente cria um negócio em PHP e o negócio funciona ali, produz o resultado. Aí o chefe dele vê, nossa, esse negócio funciona, tal, nós vamos pegar isso aqui e usar no departamento inteiro, na empresa inteira, tal. Aí o negócio começa a crescer, aí começa a dar problema, porque aquele carinha lá, ele fez funcionar na máquina dele. Na máquina dele tá tudo funcionando lá, porque ele pelo menos na máquina dele, ele tem um certo controle, mas ele não pensou naquilo de forma ampla, né? Ele não pensou de arquitetura. Porque assim, a pessoa acha que programação é um negócio, não, tipo assim, não é crítico, né? Não é que nem um médico, né? O médico, ele tá mexendo com vida, pode matar a pessoa, o engenheiro civil faz um prédio, pode cair, mas meu amigo, né? A gente também faz coisas que podem causar problemas, né? A gente teve problema já com assim, de vários aeroportos que pararam de funcionar por causa de sistema de informação, né? Empresas que pararam de vender, ficaram com o negócio comprometido, porque tem problema de segurança, né? Então, assim, a gente está num mundo agora que depende muito de TI, né? E aí, se você não tem um sistema que assim, ele seja fácil de ser mantido, de ter manutenção, que acontecer um problema, eu consigo resolver aquilo rápido, já era. É dinheiro jogado fora, perdido, imagem comprometida, né? Gente, assim, tudo agora tem que ser 24/7, né? Tem que estar funcionando o tempo todo. Então, assim, você tem pouco espaço para errar, né? E aí o PHP, assim, ele acho que tem que ser ensinado de uma maneira já com arquitetura de software. E essa é a questão do livro, né? No livro lá eu pego assim, eu dou um cursinho de PHP no começo do livro ali, do zero, né? E vou ali evoluindo, né? Assim, o PHP puro, depois boto orientação a objeto, depois vamos implementar uns padrões de projeto aqui, vamos usar componente, que é um negócio que tem que usar mesmo, assim, para que você vai fazer um código se alguém já fez, né? E se aquilo que ele já fez, você verifica que está funcionando bem, está experimentado, tem um monte de gente que usa, né? Que assim, é a mesma coisa que construção civil também, né?
Então, você vai construir alguma coisa, você não vai criar os materiais da construção todos do zero, você vai comprar de fornecedores aqueles materiais, né? E aí você vai procurar fornecedores bons. Isso é algumas questões culturais que têm que ser passadas, né? Então eu vou indicar você aqui, né, um fornecedor bom de componentes para você poder utilizar, né? Então, o livro ele tem que seguir essa linha, tentar fazer uma formação, né? Ela não é completa, né, apesar de estar avançada, mas ela dá um caminho a partir do qual a pessoa consegue se desenvolver sozinha. E, cara, eu acho que é um gancho bacana da gente fazer aqui. Tá? Lá pelo capítulo 4, você fala que usar é melhor do que criar, mas nem sempre. Você tem como dar um exemplo real em que criar um componente do zero valeu mais a pena do que usar um componente já pronto? Na verdade, assim, tem vezes que você assim, tem alguma coisa específica que você procura algum componente, ele é mais ou menos, ele atende parcialmente o que você quer, aí você tenta usar ele, tenta ajustar ele ao que você quer e não consegue. E, assim, eu tenho uma história clássica sobre isso aí, quando eu trabalhava com Expresso no Serpro, né, um sistema de colaboração, tinha e-mail, agenda, chegou a ter até videoconferência em um determinado momento. A gente trabalhou durante algum tempo em cooperação com uma comunidade, né, que era organizada na Alemanha. Eram programadores de uma empresa chamada Metalways que fundaram esse software. E aí a gente passou a utilizar ele, né? Só que aí, assim, a gente tinha algumas necessidades específicas. A gente, por exemplo, usava Postgres, né? E eles usavam MySQL. Aí a gente resolveu isso usando padrões de projeto, criamos lá adaptadores, e a gente continuou usando a mesma plataforma, né? Inclusive foi eu que escrevi lá a parte da adaptação, porque eles usavam o Zend, né, versão 1 no começo lá. O Zend abstraía a questão do SQL, mas precisava abstrair também as funções dos bancos, né, que são diferentes. Aí eu criei uma camada de abstração lá para abstrair as funções dos bancos. E aí nós pudemos seguir trabalhando juntos durante algum tempo. Mas aí acabou acontecendo uma divergência. Eles tinham lá o componente para e-mail, né, para gerenciamento de e-mail. E só que, assim, eles criaram para um cenário, né, de usuários lá que era bem menor do que a gente precisava. A gente precisava de um componente ali que tivesse mais escalabilidade, né? Aí a gente tentou usar o deles. Tentou, porque já está pronto, né? Vamos usar. Mas não deu. A gente torceu o negócio ali, mas assim, é que ele tinha problemas estruturais, né? Então tem vezes assim que não dá. Aí você tem que usar o seu. E às vezes assim, essa questão. Usar é melhor mesmo. Está pronto, você usa. Mas também tem que ter assim um discernimento para saber, pô, esse negócio aqui eu não vou conseguir adaptar. Eu tenho que desistir. E isso é uma coisa que eu sofri para aprender. Desistir. Porque eu não desisto facilmente. E eu sofro bastante para parar, né? Então, mas é isso, tipo assim, você tem que ver. O componente, estude ele. Ele te atende 100%, né? Beleza, então pode usar. Ele não te atende 100%? Bem, o que falta para te atender? Você consegue resolver isso rapidamente? Porque senão não pode virar uma saga aquilo, né? Porque você já está procurando aquele componente para resolver seu problema. Aí você adota ele e aí cria um novo problema, né? Quer dizer, ele não está pronto para uso. Tem que ser um negócio, assim, pequenos ajustes. Se com pequenos ajustes você consegue botar ele para funcionar, beleza. Então use. Agora, se você vê, não, nossa, vai dar um trabalho aqui maior, ou você não tem noção de, né, você pensa, não, talvez dê. Não, se talvez dê, esqueça. Esqueça, tá? Deixa aquilo ali de lado, espera amadurecer. Né? Então, mais para frente você pode voltar a tentar usar. Aí vale a pena você mesmo fazer, né? Porque tem coisas que às vezes assim, porque tem negócios que são muito específicos, né? A gente assim consegue reusar aquilo que é genérico. É um negócio que o Eric Gama fala muito, né? Sobre framework. O conceito dele é assim, framework é o negócio mais genérico.
possível, né? Então, o componente do framework ele tem que atender todo mundo. Agora, se ele começa a lidar com coisas muito específicas, aí ele já deixa de ser framework. Porque assim, ele não vai atender todo mundo, ele vai atender já menos pessoas, né? E aí algumas pessoas, não vou usar esse negócio porque ele não me atende, né? Aí tem uma crítica com relação a isso, né? Ele fala, framework tem que ser um negócio pequeno mesmo, né? Aí as coisas que... Ele fala que tem produtos aí que se vendem como framework, eles chamam de framework kits. Exato, exatamente. Aí, então, assim use, se já estiver pronto. E outra coisa, também você tem que pesquisar a questão do futuro, né? Isso aqui que eu estou usando, tem futuro? Né? Como é que estão os usuários, né? Tem uma comunidade em volta aqui, né? Assim, se eu usar, será que eu vou ser o único daqui a pouco que vai usar esse negócio aqui, não vai ter mais ninguém usando? São coisas que têm que ser também contempladas. E, finalmente, a questão assim, use, mas com cautela também, né? Eu falo, tem uma palestra que eu já dei na PHP Conf, né, que é os componentes Transformers, que eu falo assim, do perigo de você acoplar diretamente num componente, né? Faz uma camadinha ali para te proteger, para você poder trocar aquele componente por outro, né? Como diz lá no livro Padrões de Programa, para interfaces, né? Não para implementação, porque senão acontece coisas como que nem o Log4j. Log4j é um caso que eu adoro lembrar por causa disso. Porque o pessoal, Log4j funciona, né, legal pra caramba, um monte de aplicações né, usavam o Log4j diretamente. Né, sem uma forma de você poder facilmente tirar o Log4j, né, se tivesse algum problema. O que aconteceu? Quando teve uma falha de segurança, aí ficou uma situação desagradável, porque não dá para desligar ele facilmente. Porque ele estava fortemente acoplado com a maioria das aplicações. Então, você tem que, assim, usar, né, mas com uma certa também distância, pensando, eu vou... Quando eu vou falar de banco de dados, né, eu falo, você tem que tentar fazer o seu sistema assim, desacoplado do banco, né? Não porque você vai, amanhã, vou mudar de banco. Você não acorda, assim, no outro dia pensando, eu vou migrar para outro banco de dados. Não é assim. Mas se tiver um problema e você tiver que mudar, né, que isso não seja um sofrimento, né? É que nem a questão de dar uma falha, de deixar sistemas indisponíveis. Você tem que correr para deixar aquilo funcionar o mais rápido possível. Então, a gente tem que ter assim, velocidade, né? E velocidade só dá para obter se a arquitetura está pronta para mudança. Tem que ser uma arquitetura flexível. Perfeito. Cara, e uma das grandes vantagens que o seu livro tem, tá, é dar códigos prontos, já que o usuário pode baixar, estudar e rodar. Né? O quanto essa prática realmente influencia o aprendizado real do leitor? Tá? E como que você faz esse equilíbrio entre ser didático e a complexidade de código? Como é que funciona isso? Todos os meus livros, desde o primeiro, tem todo o código disponível, a pessoa baixar, poder rodar, usar, modificar se quiser, pegar, quer fazer um sistema ali com base naquele código, tá livre, é tudo software aberto. Claro que assim, aí tem a questão, né? O código ali, sem o livro, ele acaba não funcionando bem, porque você precisa ter o livro ali para te conduzir, porque só o código ali é complicado, né? Eu tenho trabalhado bastante com documentação de software, né? E, assim, é uma coisa que o pessoal até acaba se equivocando. Eu encontro umas interpretações erradas, assim, das metodologias ágeis, né? Tem até uma tirinha do Dilbert que fala sobre isso, né? O gerente do Dilbert fala assim, né? Vamos adotar métodos ágeis agora, né? E aí o Gilbert pergunta, mas como é que isso funciona? É assim, a gente não documenta mais nada, é só sentar a bunda na cadeira e programar. Né? Aí ele fala, nossa, nós já éramos ágeis e não sabíamos. Né? E não é assim, a questão, metodologia ágil não quer dizer que você não vai documentar, você não vai documentar desnecessariamente. Né? Não vai produzir documentação que não é para ler, mas também não quer dizer que você não vai deixar de documentar as coisas. Nesse negócio assim, não, está no código, é só olhar no código
tá? E aí você entende. Porque o código não pode ser a fonte da verdade. Essa é outra coisa que eu ensino na disciplina de análise e projeto, né, de sistema. Eu falo, gente, tem que ter um lugar onde estão os requisitos do sistema, tá? Porque como é que eu sei que o código está certo? Porque eu vou lá olhar o requisito e vou, tá, o requisito está assim, o código está do outro jeito, então o código está errado. Né? O requisito é a base do teste, né? Eu não posso pegar assim, como é que eu vou olhar para o código? Como é que eu sei se o código está certo? Eu olho no código. Quer dizer, o código é o parâmetro dele mesmo. Não pode, né? Aí eu até criei um exemplo extremo disso, né? Imagina assim que como é que eu sei que matar é errado? Porque tem uma lei, está escrito no lugar lá que matar é crime. Né? Então, imaginando um cenário, não tem lei, né? Aí tipo assim, um cara mata o outro. Aí você, tipo, esse cara matou o outro. Se ele matou, então tá certo. É mais ou menos o que acontece assim, em alguns códigos, né? O cara, bem, se está escrito assim é porque deve ser isso mesmo. Perfeito. Né? Então tem que ter, tem que ter uma documentação mínima das regras de negócio ali para poder saber qual é a verdade, né? Que inclusive isso tem a ver com a ciência também, né? Como é que eu sei qual é a verdade, né? É porque eu assumo algumas coisas em determinado momento como certas, mas tem que ter algum lugar que elas estão escritas, né? No caso aí da ciência, tem os artigos científicos, tem os livros, né, que a comunidade ela estabelece. Nesse momento, essa aqui é a verdade. Outra coisa que o pessoal às vezes não gosta, os cientistas, de falar, que a verdade muda. Você descobre coisas novas, né? Não tem problema nenhum, tipo assim, a verdade do Newton era uma, do Einstein era outra, tá? Porque eles descobriram coisas diferentes. Exato. Né? Então é assim, a ciência muda. Daqui a pouco a comunidade científica vai descobrir alguma coisa, que nem o átomo. Né? O átomo, primeiro é uma bolinha sólida, depois não, é uma bolinha que tem um núcleo lá, tem duas partículas. É uma bolinha que tem um negócio girando. Não, esse núcleo se divide, né? E aí o negócio vai mudando. Acho que o átomo é o melhor exemplo de que a verdade na ciência ela é mutável. Mas assim, não tem problema de mudar. Porque, agora voltando para os métodos ágeis. A mudança é aceitável. Mas também tem que controlar a mudança. Você tem que saber, a mudança aconteceu, né? Porque não dá para você descobrir que a mudança aconteceu sexta-feira à noite, né? Quando dá um problema no sistema. E aí você vai procurar e saber, tá umas mensagens de erro lá ilegíveis, né? E você, o que está acontecendo? Não sei, né? Aí todo mundo perdido, desesperado. Então, é esse cenário que a gente tem que evitar, né? E eu pego muito no pé essa questão aí de que assim, você tem que documentar as coisas, né? Documentar porque a gente vive hoje no mundo, assim, software é um negócio complexo, tá? Software não é um programa de computador, programa você faz sozinho em casa, né? Ele roda e você entende aquilo que você controla. Agora, o software moderno é um negócio que está espalhado, um monte de computador diferente, precisa de um monte de gente. E aí não tem uma pessoa só que entende aquilo, né? Por isso que tem que estar documentado. Aí se um cara falta um dia, outro tem que poder trabalhar no lugar dele. Né? A equipe tem que fazer intercâmbio de conhecimento. Né? Eu não posso ter o programador super-herói Rambo, né? Tem aquele cara lá, nossa, aquele cara mancha pra caramba, aquele cara resolve tudo. Aquele cara é sequestrado, abduzido, sei lá, né? Morto, doente. E aí a equipe fica perdida, né? Porque o conhecimento está na cabeça do cara. Né? Então, assim, pessoal, trabalhar com software hoje é transformar continuamente conhecimento tácito em conhecimento explícito. Né? E assim, é difícil você, às vezes, extrair coisa da cabeça das pessoas. Perfeito. Excelente. Gente, nós temos que obedecer aqui um tempo, né? Você que está nos assistindo, temos aqui um tempo que a gente programa, mas deu para perceber que o Flávio dá uma aula para a gente. Inclusive, eu elaborei algumas perguntas para eu fazer, mas não vai dar tempo, porque nos bastidores a gente estava brigando aqui, Flávio. O Gabão falou assim: não, eu quero perguntar. Eu falei, calma, cara, tem para todo mundo, mas não deu tempo, né? Então, gente, o Flávio é autor de diversos livros, é um cara muito generoso no sentido, em todos os sentidos, mas eu quero explicitar aqui especificamente no sentido de transmitir conhecimento, sabe? Tudo que ele sabe, ele coloca para fora. A gente tentou aqui em aproximadamente 30 minutos bater um papo para extrair um pouquinho disso tudo. E
A gente acha que conseguiu, né, Galvão? Conseguimos Sim, um, sim. um pouco aqui. Nós preparamos aqui, Flávio, um ping-pong sobre carreira para Certo. você responder. Galvão, você pode conduzir o ping-pong, porque eu vou deixar o Galvão falar, porque senão depois ele fica me perturbando. Pô, vai, Galvão, a palavra é sua. E pior que não é nem mentira, eu estava mesmo dizendo para o Anderson, digo, Anderson, essa aí deixa comigo, que eu conheço o Flávio, gosto muito do trabalho dele, deixa eu conduzir, pô. Vamos lá, Flávio, ping-pong, cara. Perguntas e respostas curtas e rápidas. Beleza. Primeira linguagem de programação, qual foi? Foi Pascal. Pascal, aí, cara, legal. Erro de iniciante que você ainda vê por aí. Esquecer ponto e vírgula. Tá certo. Framework do coração, essa eu acho que eu sei a resposta, hein? Framework do Lâminas. coração, Flávio. Qual? Lâminas. Lâminas aí, pô. Framework do fígado. Framework do fígado. Olha, isso aí, assim, na verdade tem vários frameworks do fígado. Mas tem um que foi no Ministério da Justiça que eu encontrei esse framework aí, que é um framework mais bizarro que eu já vi na minha vida, né? Que as classes estavam em arquivos com nomes que não tinha nada a ver com ele, né? É isso aí. Ah, você não vai dizer o nome? Não, porque acho que é uma vergonha Melhor não. pública, viu? Melhor não. Melhor esquecer. É melhor que ele morra no esquecimento. É melhor não falar para não Deus me fixar. livre. Depois em off você me conta, Flávio, porque eu fiquei curioso agora. Vamos lá. Maior clichê sobre PHP que ainda te irrita, cara. Ah, tá. Como chama essa linguagem não tem qualidade. Excelente, excelente. Livro técnico que todo deveria ler, além do seu. Tá, eu acho que Padrões de Projeto do Eric Gama e seus amigos é fundamental. Perfeito, perfeito. Se a sua carreira fosse um arco de história em quadrinhos, ela seria qual? Um arco de história em quadrinhos. Nossa, eu acho que seria o Desafio dos Campeões da Marvel. Show, Certo? show de bola. Programar bem é como escrever ficção científica, por quê? Bem, porque as coisas têm que ter sentido. Perfeito, perfeito. Show de bola. E, cara, por último, qual é o super-herói mais subestimado das histórias em quadrinho? Ah, sim, Ron, o Cavaleiro do Espaço. Aê! Maior de todos os Cavaleiros do Espaço. Muito bom. Eu ainda espero ver um filme dele. Somos dois, somos dois. Legal demais, cara. Flávio, cara, brigadão demais, cara, pela tua participação. É sempre um prazer gigantesco para nós contar com você. Tá? Anderson, a palavra é sua. Excelente. Muito obrigado, Flávio, pelo seu tempo, por conceder aí essa conversa deliciosa aí para a gente e para o nosso público. Pessoal, leia o descritivo do nosso trabalho aqui. Ó. Você consegue todas as informações do Flávio, os livros que ele escreveu, de ficção, de tecnologia, talvez até os que ele ainda vai escrever. Você lendo o que ele já escreveu, você já vai ter uma ideia do que ele vai escrever aí pela frente. Não é isso, Flávio? Muito obrigado, cara. De nada, agradeço a vocês. Valeu, Flávio. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Abraço.